se manter puro, limpo, genuinamente santificado, são primazias que necessita ter todos aqueles que querem morar com o Senhor eternamente. A santificação, claro, não depende exclusivamente do homem, depende do próprio Senhor, do sangue do Cordeiro sobre a vida de cada um de nós, seres humanos imperfeitos. Mas precisa-se de uma decisão pelo Espírito Santo de Deus sobre também a nossa vida está andando ao lado do Senhor. É sobre isso que queremos falar no dia de hoje. Hoje o assunto, bem-aventurados os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, que lavam suas vestes diante desse próprio Senhor Jesus Cristo, porque foi isso que ele veio fazer na cruz do Calvário. O assunto que eu quero transmitir está atrelado com o texto bíblico lá de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 14, quando diz assim a palavra de Deus: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas, em outras traduções, pelos portões. Então aqui é claro que existe aqui uma ênfase nesse assunto e sobretudo nessa frase, vestes lavadas. O que significa vestes lavadas? Significa pureza, significa se manter santificado, limpo perante Deus, envolvendo a sua vida, a sua integridade, envolvendo o seu caráter aos pés da cruz, com o próprio Senhor, entendendo que é o Senhor quem conduz a nossa vida e que nós estamos sujeitos agora a Ele. O ser que vivia em nós não mais vive, porque agora quem vive em nós é o Espírito Santo de Deus. Agora as nossas práticas são voltadas para um reino que não é deste mundo, um reino sobrenatural eterno. Embora vivamos aqui nesta terra, mas as nossas raízes estão ancoradas no próprio Senhor, no reino que está por vir, o reino eterno do próprio Senhor. Então anoto aqui alguns pontos relativos a esse Salmo 22, que tem tudo a ver com limpeza, com pureza, com santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu anoto aqui que em Apocalipse, representação de purificação e pureza só pode ser pelo sangue do Cordeiro, como visto lá em Apocalipse capítulo 7 e versículo 14. É pelo sangue do Cordeiro que há purificação dos nossos pecados. Não tem outro meio se não for o sangue de Jesus sobre nós. Outra coisa que eu trago aqui é que o arrependimento genuíno e a vida transformada só pode ser pela graça de Deus. Não é pelo mérito humano, não é porque alguém se considerou muito bom e foi até o Senhor por conta da sua própria volição, sua própria vontade, mas foi o Espírito Santo que trabalhou na nossa vontade para que nós estivéssemos diante desse Senhor. Trago também a situação de estar com as vestes lavadas, não é basicamente um mérito humano, mas sobretudo um ato poderoso em submissão, claro, é de Deus, mas um ato poderoso de Deus sobre nossa vida por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando nós, seres humanos, eu e você, nós nos submetemos ao poder do Espírito Santo e confirmamos que somos pecadores, admitindo que somos pecadores, logo, o sangue de Jesus, ele vem sobre nossa vida quando nos arrependemos e queremos viver de forma diferente, conforme a vontade do Senhor. A nossa vida é purificada, santificada, restaurada e agora vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. Assim como Ele morreu, morremos com Ele. Assim como Ele viveu, ressuscitou, ressuscitamos com Ele. E agora Ele está em lugares celestiais e nós também estamos em regiões celestiais com o nosso Senhor. Portanto, eu coloco aqui que a promessa associada a isso é grandiosa, é um acesso à árvore da vida, como diz o texto aqui. Vocês terão direito à árvore da vida e entrada na cidade santa. Isso é um símbolo de quê? Comunhão. Mais do que viver em um lugar de harmonia, um lugar perfeito, um ambiente poderoso e celestial, você vai viver em harmonia com o seu Deus. Você vai viver em harmonia plena com o Espírito Santo eternamente. Isso tem a ver com relacionamento, isso tem a ver com filiação.
comunhão eterna com o nosso Pai Celestial. Então isso é um chamado para cada um de nós a vivermos de forma santa, purificada, agradável ao Senhor. A perseverança também e uma fé sobrenatural e ativa no próprio Senhor. Então é preciso que eu entenda que a minha vida ela está debaixo de uma purificação, e essa purificação naturalmente vai trazer uma santidade, uma perseverança na santidade e uma fé genuína, focada no próprio Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador pessoal. Então não basta apenas conhecer o caminho, saber que ele existe, é necessário caminhar nesse caminho, andar por ele e viver segundo os padrões dos céus. Porque quando fazemos isso, a nossa vida é totalmente integrada ao Senhor e o Espírito Santo conduz a nossa alma. Por isso que eu quero trazer aqui 3 lições práticas para nós, para que a gente viva em conformidade com os céus, com a nossa vida totalmente purificada, santificada, restaurada pelo sangue do Cordeiro. Em primeiro lugar, a lição prática é a purificação vem através de Jesus. Será que você tem a consciência que a sua purificação só pode vir por meio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Só por meio dele é que eu e você, nós podemos ver a Deus. Ninguém pode ir ao Pai se não for por Jesus. É claro, a palavra de Deus é clara quando traz isso. Esse texto é fenomenal. Está escrito lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se você confessa, deixa, abandona o pecado, o sangue de Jesus tem poder para purificar a sua vida. E agora você vai entrar na cidade. Você vai comer da árvore da vida. Você vai estar em comunhão com seu Pai eternamente. Então, em segundo lugar, aqueles que permanecem em Cristo são bem-aventurados, ou seja, são mais que felizes, são vitoriosos, são autênticos. Por quê? Porque o sangue de Jesus deu um novo rumo àquela vida. Está escrito lá em João ainda, no capítulo 15, versículo 5, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem está em Cristo, ligado nessa videira verdadeira, naturalmente dá frutos. E com certeza esse fruto dura para sempre. Porque sem o Senhor, eu e você, nós não podemos fazer absolutamente nada. Em terceiro e último lugar, a vida eterna é o destino dos que perseveram em santidade. Todos que perseveram nessa santidade pela fé em Jesus Cristo nosso Senhor, esses terão direito à vida eterna. Perseverar na santidade está totalmente relacionado com uma vida genuinamente perfeita e ligadas a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso que lá em Hebreus, capítulo 12, verso 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. E aqui eu queria finalizar deixando um desafio para você. O desafio do dia é o seguinte: examine sua vida diante de Deus. Essa é a primeira coisa. Faça uma introspectiva. Você vai olhar para dentro de você e ver o que é que está ali que pode melhorar diante de Deus, pedindo perdão, pedindo ajuste para que o Senhor guie a sua vida. Em segundo lugar, há algo que precisa ser purificado? Você vai perguntar isso para você mesmo. Será que tem algo em mim que precisa ser restaurado, purificado, modificado? Há atitudes, pensamentos ou hábitos que precisam ser entregues para que suas vestes sejam limpas de fato, sejam purificadas pelo sangue de Jesus? São perguntas a serem feitas. E depois você vai orar. Ore, confesse e receba o perdão que Cristo oferece para a sua vida. Essa é a ação de todas as pessoas que querem viver com Deus eternamente. É um desafio que eu e você nós precisamos fazer diariamente. Hoje a palavra foi purificação e eu queria que você lesse em Apocalipse 2 capítulos, capítulo 21 e o capítulo 22, para você entender o ato de purificação e a serenidade que tem todos aqueles que confiam no Senhor. Eu quero orar com você, agradecendo por sua vida e por sua família. Vamos juntos? Querido Deus, maravilhoso Senhor, obrigado, Paizinho, porque Tu és aquele que está conosco. Tu és aquele que guia as nossas vidas, nossa alma.
Em Ti sabemos, Senhor, que estaremos seguros. Por isso queremos lavar as nossas vestimentas, as nossas vestiduras diante do Cordeiro, o sangue desse Cordeiro puro e imaculado, para que naquele dia nós possamos entrar na cidade pelas portas. Ó Deus, nos ajuda, nos perdoa, nos dá, Senhor, orientação e nos dá genuíno, Senhor, foco em Jesus Cristo, nosso Senhor, para que possamos viver eternamente para Ti. Assim nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém.